Pessoal, aqui é a Janaína, professora de Física, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13, Trabalho e Potência. Então, vamos lembrar um pouquinho do que significa a força antes da gente chegar até o conteúdo de trabalho, tá? Então, a força é um agente físico capaz de deformar ou acelerar o corpo sobre o qual atua, ok? E aqui a gente tem um determinado corpo e a aplicação dessa força vai fazer com que esse corpo ele se desloque uma determinada distância. Ou seja, essa força ela foi capaz de deformar, no caso que a gente está trabalhando, acelerar esse corpo, fazê-lo com que ele se movimente. Então, o trabalho depende exatamente disso. Depende da força aplicada e do deslocamento desse corpo. Okay? Então, vamos imaginar uma força constante paralela e de mesmo sentido que o deslocamento efetuado por um corpo devido à ação de uma força que nele atua. O que eu quero dizer? Aqui nós temos o nosso plano, tá? E aqui um corpo que está sendo aplicado uma força sobre ele. O que vai acontecer? Esse corpo vai se deslocar. Isso porque a força aplicada, ela é suficiente, seu valor é suficiente para que haja movimento. Então, nós temos um deslocamento D, ou seja, o corpo saiu de um ponto e foi até outro, tá bom? E o trabalho da força é definido como uma grandeza escalar correspondente ao produto entre a força pelo deslocamento, desde que a força e o deslocamento tenham a mesma direção e o mesmo sentido. Então, para a gente calcular o trabalho da força, nós vamos ter que utilizar essa equação. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento, em que a força, o F é a força, o D é o deslocamento e o tal, que é essa letra grega, a gente fala que é o trabalho, tá? Vamos analisar agora cada uma dessas grandezas no Sistema Internacional de Medidas, as suas unidades. Então, no SI, a força sempre vai ser em newtons, o deslocamento vai ser medido em metros e o trabalho vai ser medido em joule, tá? Perceba que a letra N de newtons e joule é maiúscula, ok? Agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre o trabalho e como que a gente vai calcular o trabalho, vamos verificar quais são os tipos de trabalho, né? Nós temos o primeiro, que a gente fala, que é o trabalho motor, que é quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o trabalho vai ser positivo, tá? O valor do trabalho vai ser positivo. O que vai acontecer aqui? Nós temos uma superfície e um corpo que sobre esse corpo está sendo aplicado uma força. Como vocês podem ver, a força aplicada, né, vai mover o bloco, esse corpo, da esquerda para a direita. Então, aqui, ó, está se movimentando. E o deslocamento também foi da esquerda para a direita, ou seja, a força e o deslocamento, eles possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Mesma direção está na horizontal e o sentido da esquerda para a direita. Agora vamos ver o trabalho resistente, que é quando a força de deslocamento tem a mesma direção e sentidos opostos. Nesse caso, o trabalho vai ser negativo, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Aqui nós temos a nossa superfície e esse caminhão, tá? E essa pessoa. Essa pessoa está aplicando uma força para a esquerda. E o caminhão, ele está se movimentando, para a direita. Então, o que está acontecendo? A força para a esquerda, o caminhão está se movimentando, está se deslocando para a direita. Nós temos sentidos contrários. Nesse caso, o trabalho vai ser resistente e vai ser negativo, menor que zero, tá? Então, a gente sempre vai ter que considerar que tipo de trabalho a gente está vendo na situação. Então, agora vamos ver um exemplo para vocês poderem ter uma noção de como que a gente vai trabalhar, tá? Com essas equações. Então, vamos lá. Um garoto empurra uma cômoda durante um certo intervalo de tempo e consegue deslocá-la por 5 metros. Sabendo que a força aplicada tem módulo de 20 newtons e foi aplicado da mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, determine o valor do trabalho realizado pela força. Pessoal, nesse enunciado, a primeira coisa que a gente pode destacar é que foi dito que a força aplicada foi na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Sendo assim, o trabalho será motor. Então, o trabalho vai ser positivo, tá? Então, o que está acontecendo?
Aqui nós temos uma pessoa que está empurrando essa cômoda. Então, a força aplicada foi capaz de fazer com que a cômoda se deslocasse, tá? O D. Então, de acordo com o enunciado, a força foi 20 newtons e o D, que é o deslocamento sofrido por essa cômoda, foi de 5 metros. Vamos lembrar que a equação do trabalho é força vezes deslocamento. Então, é só a gente fazer a substituição. No lugar da força, a gente coloca o 20, no lugar do D, a gente coloca o 5, resultando em 100 joules. Positivo, isso porque a gente está falando sobre trabalho motor, ok? Então, vamos para o nosso segundo exemplo, tá? Um homem tenta deter a descida de um carro em uma rampa e aplica uma força de 100 newtons na mesma direção dessa rampa, mas no sentido contrário ao da descida. Como o carro continua descendo por 8 metros, determine o valor do trabalho realizado por essa força. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente já pode identificar que a gente vai estar falando sobre o trabalho resistente. Por quê? Porque a força está sendo aplicada na mesma direção da rampa, mas no sentido contrário ao da descida, tá? Estou lendo o trecho do enunciado, foi dito no enunciado. Então, isso significa que no final, o trabalho que a gente for calcular vai ser negativo. O que está acontecendo aqui? Nós temos uma rampa e um veículo com uma pessoa aplicando uma força, tá? Então, como foi dito, a força aplicada é de 100 newtons, só que o veículo, ele continua descendo por 8 metros. Então, aí nós temos a nossa distância D. E o objetivo é a gente calcular o trabalho realizado. Então, vamos lá. Foi dito 100 newtons, que é a força aplicada, e ele se deslocou 8 metros, tá? Como a força e o deslocamento têm mesma direção e sentidos opostos, o trabalho será resistente. Logo, quando a gente fizer a substituição, né, a força 100 e o deslocamento 8, nós vamos conseguir um trabalho de menos 800 joules. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente já consegue identificar quando que a gente vai ter um trabalho motor e um trabalho resistente, ok?